A falta de integridade, a incompletude psicológica, a divisão e os conflitos que o ser humano carrega dentro de si constituíram o fio condutor dos seus ensinamentos em Xangai. O ser humano é mentalmente doente e o mundo é o eco da sua loucura. A história do pecado original narra essa fratura psicológica produzida na sua infância. Agora, o Dreamer estava me conduzindo à descoberta das raízes da dependência. Somente um ser íntegro pode ser livre. Em essência, foi o que disse. Eu o ouvia, mas não ousava olhá-lo. Dissimulava estar entretido na observação dos trêmulos reflexos das luzes que revelam a extensão do rio, sem os quais seria invisível. Alguém dividido em si mesmo só pode depender. Instantaneamente fiz a ligação com o que me dissera quando do nosso primeiro encontro, muitos anos antes. Ser empregado é apenas uma manifestação visível do depender. Esta condição não é o efeito de um papel a desempenhar. Não é a consequência de um contrato de trabalho, nem nasce do fato de se pertencer a essa ou aquela categoria social. Depender é a ausência de vontade. Denuncia um estado de medo, o vínculo a um círculo infernal do ser. Para o Dreamer, tudo teve início quando se começou a considerar o tempo uma mercadoria. Isto é, quando se começou a comprar o tempo dos seres humanos e não mais aquilo que produziam. Ideias, bens, serviços. Acentuou que a formação de um exército infinito de milhões e milhões de trabalhadores dependentes, operários e empregados, dispostos a vender o próprio tempo a preço fixo, um tanto por hora ou por mês, é um fenômeno inteiramente moderno que não tem precedentes na história universal da humanidade. Liguei o discurso do Dreamer à aversão, ou melhor, à repugnância que a Grécia clássica e Roma dedicaram a qualquer forma de trabalho, físico ou intelectual. Na época de Homero, considerava-se a pior das condições humanas a de Thetis, o operário agrícola que, para viver, devia vender o trabalho dos próprios braços. Para os gregos, sustentados pela liberdade, depender de qualquer um para a sobrevivência cotidiana era uma servidão intolerável. Segundo Aristóteles, dever-se-ia recusar a qualificação de cidadão a todos aqueles que precisassem trabalhar para viver. O exercício da virtude política era impraticável e impossível para quem fosse um assalariado, um operário, ou recebesse qualquer contribuição por um trabalho, pois era uma condição que impedia ao espírito a elevação e o bem-estar. Senti crescer em mim, antes ainda de uma barreira mental, uma animosidade irrefreável. Pensei que aquela visão pudesse ter lugar até na Grécia do século IV, mas era um despropósito propô-la a uma sociedade do terceiro milênio. Esse vestígio de racionalidade contribuiu para fomentar o meu ressentimento pelo ataque que eu sentia iminente e já despontava furtivamente diante do que dizia o Dreamer. Sem mais poder me conter, explodi. Todos desistiriam de trabalhar se pudessem desfrutar dos privilégios de um aristocrata. O Dreamer pôs às avessas minhas ideias, como se faz com uma luva. É o grau de liberdade conquistado internamente, afirmou com severidade. É a vitória sobre o medo que faz um ser pertencer à classe dos heróis. À classe daqueles que amam, que sonham, e não àquela de quem deve trabalhar para viver. O ser humano deveria dedicar-se somente a manter um elevado estado de ser, uma condição de serenidade, e não deixar jamais de sonhar. Assim tudo lhe seria acrescentado. Somente uma humanidade educada para a beleza, para a verdade e para o bem-estar, somente uma humanidade sonhadora, intuitiva, contemplativa, pode suportar o poder do não fazer, a responsabilidade do ócio áureo. Ideal de vida da cultura greco-romana, que privilegia a busca da felicidade e da verdadeira natureza do ser humano e de seu progresso por intermédio do não fazer ou da contemplação. A velha humanidade quer continuar a trabalhar. Não saberia o que fazer se não trabalhasse. Quer depender. Já decidiu viver sob a égide do medo. Elegeu a dúvida como seu patrimônio natural e chefe. Comentou o Dreamer, deixando escapar uma veia de amargura, como se observasse o efeito desolador e irreversível de uma ruína cósmica. Suicida-se tentando dedicar-se a algo incessantemente, preocupando-se, aturdindo-se, tornando-se escrava do tempo.